Boa noite a todos. Então vamos lá no capítulo 16, determinação de sexo. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Compreendendo-se que, nos vertebrados, o desenho gonodal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo, na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência na esfera dos destinos humanos traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as culturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações no foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação, positivamente contrária à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Então essa é a questão que está no livro, no capítulo 16. Aqui para a gente ilustrar, eu trouxe o desenho da gônada bipotencial, né? Que na presença do cromossomo Y, ela vai desenvolver os testículos, né? E na sua ausência, né, o útero. Então, nos humanos, e na grande maioria dos mamíferos, a presença ou ausência do cromossomo Y no cariótipo está ligada à determinação e diferenciação sexual. Essa gônada bipotencial, todos nós temos, né, no início da formação do feto, né, que ela pode desenvolver de uma forma ou outra, dependendo da presença do cromossomo Y. Aqui seria ela de uma outra visão. Na primeira fase do desenvolvimento embrionário, as gônadas são consideradas indiferenciadas ou bipotenciais, sendo chamadas assim por não apresentarem diferença histológica entre uma gônada masculina e uma gônada feminina. Porém, a presença do cromossomo Y no genoma do embrião, na 6ª semana da gestação, é que vai fazer com que os testículos se desenvolvam a partir da gônada indiferenciada, processo mediado pelo gene localizado no cromossomo Y, na designada região do cromossomo Y determinante do sexo, SRY. No início do desenvolvimento embrionário, tanto as gônadas como as vias urogenitais não são diferentes em embriões com genótipo masculino ou feminino. Então, não só internamente, como externamente, também é igual, né? Tanto no feminino como no masculino, com o desenvolvimento que vai diferenciando. Durante a fase indiferenciada, os embriões do sexo masculino e do sexo feminino apresentam 2 pares de canais, chamados de par de canais mulleriano e par de canais wolffiano. Eu gosto mais dessa foto aqui, anterior. Aqui a gente vê onde existe o cromossomo Y, o mulleriano, ele entra em degeneração, que é esse aqui para o lado direito de vocês, e aí ele desenvolve os testículos, o duto diferencial, deferente, a vesícula seminal, né? E que é o desenvolvimento do wolffiano, né? E o mulleriano degenera. No caso ao contrário, onde não existe o cromossomo Y, o que desenvolve é o mulleriano, né? E o wolffiano, ele degenera. Aí vai desenvolver o útero, né? O oviduto e o ovário ali em cima. Isso era só para dar uma ilustrada, porque se a gente for entrar, nós que não somos da área, for entrar nesse processo aí, existe um tanto de nome complicado que eu já no primeiro parágrafo eu larguei de mão. Então, só para ter uma ideia da situação que é colocada na questão. A seleção de sexo é solicitada basicamente por 3 motivos. Doenças genéticas.
Aqui na parte de doenças genéticas, nós temos a síndrome do cromossomo X frágil, né? Caracteriza-se pela deficiência mental do padrão de herança dominado ligado ao cromossomo X. Casos dessa síndrome são sempre herdados, embora a síndrome se manifeste em ambos os sexos. Homens que possuem a mutação apresentam quadro clínico mais grave do que mulheres com a mesma alteração. Em portadores da mutação completa, quase todos os homens apresentam essa síndrome, né, o resultado dela. E de 40% a 50% das mulheres manifestam a síndrome. As mulheres têm risco de ter crianças afetadas pela essa síndrome e homens, em geral, não se reproduzem. Então, visando impossibilitar essa, né, proliferação dessa doença, que pode ser optar pela escolha do sexo da criança, né? Para fazer um balanço familiar, aqui seria, hoje existe muitos casais que querem ter um casal de filhos, né? Então, eles fazem uma série de tratamentos para ter o filho de acordo com o sexo que eles querem. E por associação de razões culturais, sociais, econômicas e pessoais, que levariam a preferir um sexo em relação ao outro. Então, essa primeira constitui um motivo médico, né, por causa da doença, e essas segundas e terceira, segundo e terceiro item, não seriam motivos médicos. Especialmente em algumas partes, em relação ao terceiro item, do leste e sul da Ásia, a seleção do sexo contra fetos femininos tem tido consequências dramáticas sobre os índices masculino e feminino. São sociedades fortemente patriarcais, nas quais filhos homens são considerados prêmios, tanto cultural quanto economicamente. A preferência por filhos de sexo masculino manifesta-se de muitas maneiras, variando de menor alocação de recursos, menos cuidados médicos e negligência em relação às meninas, chegando ao infanticídio feminino. Nestes países, a partir de meados dos anos 80, o aumento do diagnóstico intrauterino do sexo através do ultrassom disseminou o abortamento seletivo. E aí eu vou contar só uma historinha aqui da Índia, rapidamente, para a gente ter uma ideia. Especialmente na Índia, a preferência pelo sexo masculino é profunda. Culturalmente, a mulher é considerada sexo inferior. Muitos veem o nascimento de uma mulher como uma punição para erros do passado. Segundo o censo de 2001, para cada 1.000 meninos até 6 anos de idade, existem 927 meninas. Já foi 945 há 10 anos e em alguns lugares chega até 750 mulheres para cada 1.000 meninos. A Associação Médica Indiana estima em torno de 5 milhões de fetos femininos abortados anualmente. Então, é uma coisa assim que choca muita gente, né? E em relação à China, entre os chineses, meninos também são preferidos. Principalmente em áreas rurais, eles querem um filho para carregar o nome da família, para ajudar na lida com a terra e cuidar, né, dos pais na velhice. Desde que a China instituiu um estrito controle de natalidade, desde a década de 70, agora eles estão começando a soltar um pouco, né, esse controle da natalidade. Os casais vêm lançando mão de várias artimanhas para garantir um filho homem. O abortamento de fetos femininos, o não registro civil das filhas, ou colocá-las em orfanatos, e até mesmo o infanticídio seletivo. O censo de 2000 mostrou que nascem 116 meninos para cada 100 meninas. Em alguns lugares, 102 meninos para 100 meninas, chegando a 135 meninos para cada 100 meninas. Em províncias mais prósperas, onde o diagnóstico por ultrassom é mais acessível. Então, uma coisa boa que seria o ultrassom, né, sendo usado por uma coisa não muito boa. Técnicas de seleção sexual. Deixa eu acompanhar aqui nos meus rabiscos para ver algumas observações aqui. Em relação a essas técnicas,
qualquer uma das situações anteriormente descritas, para evitar o nascimento de uma criança do sexo indesejado, os casais podem optar por utilizar uma das seguintes técnicas. Comportamental, antes da fecundação. Essa comportamental, nós temos um exemplo aqui, que seria o método Shettless, não sei se é assim que fala, que constitui uma coleção de técnicas potencialmente úteis para aumentar as chances de concepção de bebês do sexo desejado. De acordo com o método Shettless, quanto mais perto da ovulação o ato sexual ocorrer, maiores as chances de se conceber um menino. Então, aqui, por causa daquela informação do que o espermatozoide que carrega o cromossomo Y, ele é mais rápido e tem uma vida mais curta. E o que carrega só o X, ele tem uma vida mais longa, né? Ele é um pouco mais lento, mas tem uma vida mais longa. Então, por isso que quanto mais próximos da ovulação, maior é a chance. E aqui você começa a procurar na internet, você vê cada coisa mais esquisita, né? Uma delas foi que existia uma tradição de amarrar o testículo esquerdo do homem, e tinha lugares que até arrancavam o testículo esquerdo para poder nascer homem, né? Na criança ser homem. E tinha posições no ato sexual, lua cheia, lua disso, lua daquilo, comidas. Então existe uma série de lendas, né, vamos dizer assim, em relação a esses métodos comportamentais para se escolher o sexo da criança. A reprodução assistida através de separação de gametas ou da identificação do sexo dos embriões e, consequentemente, transferência daqueles do sexo desejado, com fecundação esse segundo, né, que é a sexagem. Essa primeira parte da separação de gametas, aqui nós temos um exemplo, um método de Erickson. É uma técnica usada para separar os espermatozoides masculino e feminino, do feminino. Seus defensores afirmam haver uma taxa de sucesso de aproximadamente 75%, apesar de muitos médicos e pesquisadores questionarem sua eficiência. E nós temos aqui na transferência dos embriões, que seria a fertilização in vitro. É um processo médico que analisa informações genéticas do embrião antes da sua implantação no útero. Ele é muitas vezes usado para identificar doenças genéticas e evitar abortos espontâneos posteriormente, durante o desenvolvimento do embrião. No entanto, ele também pode ser usado para determinar o sexo do bebê. Esse, sim, após a fecundação, né? A escolha do espermatozoide, não, seria feito antes da fecundação, né? E por abortamento, né, que eu falei do caso do ultrassom, uma boa coisa usada por um fim ruim, né, que seria a eliminação do feto, depois que você faz o ultrassom e vê o sexo da criança, e aquele sexo você não quer, você descarta. Eu não encontrei na literatura, depois quem é da área médica às vezes pode até me ajudar, mas eu não encontrei algo específico, depois que está naquela gônada bipotencial, se teria alguma opção de escolha do sexo a partir daquela fase. Porque a partir daquela fase já houve a fecundação, e o que tem o cromossoma Y vai desenvolver, né, o testículo, e o que não tem o Y vai desenvolver, né, o útero. Então, eu não encontrei se existe alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Enfim, é possível determinar o sexo da criança antes da gestação? Isto significa que não é o espírito que escolhe em que sexo vai reencarnar? Há alguma informação na codificação espírita que nos diga que o espírito tem o livre-arbítrio de escolher em qual sexo vai reencarnar na próxima vida e que isso depende totalmente de sua vontade? Os pais que determinam o sexo do filho estariam interferindo no karma desse novo ser que vai nascer? Ou acumulando karma negativo para si próprios, no caso, por exemplo, impedir que um feto com má formação genética nasça naturalmente, em prol de um perfeitamente saudável, ou pelos óvulos fecundados e não utilizados, no caso da fertilização in vitro.
que não é feito só com um, né? São vários que são feitos, e aí você vai escolher aqueles do sexo que você quer. Para melhor compreensão do assunto, vejamos de forma sintética o que Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos fala. Quando errante, pouco importa ao espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar, afirmam os imortais no Livro dos Espíritos, questão 202. A vida espiritual pura e simples rege-se por afinidades eletivas essenciais. Contudo, através de milênios e milênios, o espírito passa por fieiras imensas de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. Mas essa é uma realidade, né? Que quem estuda espiritismo conhece. O espírito, ao renascer entre os homens, pode, obviamente, tomar um corpo feminino ou masculino, atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, ou ao cumprimento de obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genéticas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, é, em muitos casos, induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos, ocorrendo o mesmo com a mulher que tenha agido de igual modo. Em muitos casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e na elevação de si próprios, rogam aos instrutores espirituais que os assistem a própria internação no campo físico em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. E no mundo maior, por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o que ele nos fala? A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em fase do amor, quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento, não mais do que aparelhamento de exteriorização. Então isso aqui é muito interessante. Então a gente vê que quanto mais evoluído é o espírito, não importa, né, em qual sexo ele vai vir. Vai ser de acordo com a necessidade dele, ou a missão, né, ou o que ele precisa passar, a prova que ele precisa passar aqui. Erro lamentável é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante às respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles, temporariamente, os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado, em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Então, aqui o que nós vimos, como eu falei para vocês, agora o espírito mais evoluído, menos importa qual sexo ele vai vir. A discussão da ética na medicina é uma discussão já grande, vamos dizer assim, mas ainda muito a se discutir, né? Mesmo porque a maioria dessa discussão é levada só no plano físico. Então, essa discussão vai ser muito ampliada a partir do momento que se levar em consideração o plano espiritual. E alguns assuntos que a gente tem que, aqui eu gostaria até de citar, por exemplo, de uma criança que nasce com os dois sexos. Né? Então, quando a criança nasce com os dois sexos e você vai no médico optar por um dos sexos, qual você optaria? Pela vontade do pai e da mãe?
pelo aquele órgão que está um pouco mais desenvolvido em relação ao outro, ou pelo comportamento da criança perante os outros. Então é uma questão complicada, né? A gente tem essa discussão que está caminhando, né? Mas, por outro lado, a gente vê a quantidade de abortos na Índia, que nós estávamos comentando, né? Então, coisas assim muito opostas para a gente raciocinar e pensar um pouco a respeito. Então, esse foi o capítulo 16, vamos passar agora para o 17. Esses capítulos enganam a gente, viu? Porque são curtinhos no livro, mas quando você começa a pesquisar, menino, vai longe a coisa. Capítulo 17, a desencarnação. Podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? Isso é a questão que está no livro. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador. Então, não é punição da lei divina, nós vivemos de acordo com a lei divina, né? Então, a lei divina nos rege, então é diferente a forma de pensar. E nós vamos esmiuçar um pouquinho mais isso aqui na frente. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Essa é a questão 199 do Livro dos Espíritos. A curta duração da vida da criança pode representar para o espírito que animava o complemento da existência precedentemente interrompida, antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. E a 199A, que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Mas tem alguns detalhes. Então, o que nós precisamos lembrar que uma criança é juvenil no corpo, mas o espírito é velho e traz toda uma herança das encarnações passadas. Mortes prematuras podem ser consequência de uma vida interrompida antes do tempo. São ex-suicidas, conscientes ou inconscientes, que retornam para que se restabeleça o equilíbrio. Os pais, geralmente, também estão igualmente comprometidos com a lei de causa e efeito, e, na maioria das vezes, foram cúmplices ou causadores indiretos da falta que gerou o sofrimento de hoje. Programa-se, então, uma reencarnação emergencial, onde o espírito em situação crítica na espiritualidade retorna para a breve existência, como um enfermo em estado grave que é conduzido ao pronto-socorro. O suicida será duplamente beneficiado com essa situação, né, do retorno ao corpo. O choque biológico do renascimento implicará no esquecimento do passado, permitindo-lhe reordenar suas experiências no propósito de superar graves traumas relacionados com seu gesto de fuga. E também a carne funcionará como escoadouro dos desajustes decorrentes da agressão que cometeu contra si mesmo, marcado em seu perispírito. Então, isso já foi falado aqui, né? Nós já vimos também no outro seminário a respeito disso. Exatamente por isso terá existência breve, porquanto o corpo físico não resistirá por muito tempo às pressões do seu psiquismo conturbado, que, inclusive, impor-lhe-á limitações na gênese orgânica. André Luiz reporta um suicida que se matou ingerindo veneno no livro Entre a Terra e o Céu, psicografia do Chico Xavier. Em nova existência, com a saúde frágil, desencarnou aos 7 anos. Clarence, que é o mentor espiritual, explicou que aquela breve experiência na carne fora sumamente útil ao espírito, livrando-o de parte de seus desajustes
e que ele deveria reencarnar em breve, na mesma família, já em melhores condições. Então, aqui um exemplo. A morte de crianças está associada também a problemas kármicos, envolvendo o desencarnante e seus genitores? O trauma da separação, particularmente quando ocorre em circunstâncias trágicas, impõe às personagens desses dramas angústias semelhantes às que impuseram às suas vítimas, quando comprometidas em comportamentos criminosos. É incontável o número de pessoas vitimadas por atos terroristas, guerras, imprudência, negligência, omissão. Os responsáveis enlutam lares, semeiam sofrimentos, levam corações ao desespero. Então, aqui é algo que a gente precisa também meditar um pouco, né? Atos terroristas, guerras, imprudência, negligência, omissões. Porque tem parte disso aqui que nós estamos sujeitos, né, a acontecer com a gente. Omissão de ajuda, uma omissão de socorro, é uma pessoa necessitada, a negligência, a imprudência no trânsito, a imprudência com a vida das pessoas. Então, nós corremos nesse risco de fazer sofrer e, pela lei de causa e efeito, a gente colher o que nós plantamos mais lá na frente. Passam, pois, por experiências semelhantes na condição de filhos que desencarnam prematuramente ou de pais que os veem partir, sofrendo os mesmos constrangimentos que provocaram, a fim de aprenderem a respeitar o próximo. Há desencarnações prematuras que consagram experiências missionárias. O espírito reencarna com missão específica de sensibilizar afetos caros ao seu coração, resgatando-os da indiferença e do acomodamento em relação aos objetivos da vida. Enquanto na convivência amorosa, em seu breve estágio, fase o encanto dos familiares, tangendo-lhes as fibras mais íntimas da afetividade, são crianças adoráveis, inteligentes, comunicativas, generosas. Coroa sua missão com a própria morte. Com elas vão as ilusões dos pais. A separação lhes é extremamente dolorosa, como se a existência houvesse perdido o significado. Buscando caminhos de religiosidade, ávidos de consolo, encontra promissoras oportunidades de edificação espiritual. O desencarnado que os acompanha e ampara alegra-se porque o objetivo foi alcançado. E aqui nós temos no livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti, um exemplo disso. Conta a experiência de um casal que veio ao mundo com a tarefa de cuidar de crianças numa instituição assistencial. E com a distração da vida, vamos dizer assim, eles foram esquecendo desse objetivo, e o mentor espiritual deles, que os assistia, preocupado com sua deserção, reencarnou com seu filho. Foi aquela criança maravilhosa, inteligente, sensível, que faz a felicidade dos pais, que passaram a gravitar em torno dela. Consumada a intenção de despertar os pais, ele desencarnou na infância, deixando-os desolados, desiludidos, deprimidos. Encontraram lenitivo a partir do momento em que se entregaram de corpo e alma às crianças num orfanato, exatamente como fora planejado. O mentor viera apenas para ajudá-los a corrigir o desvio de rota. Então, esses casos são os casos que teve sucesso, né? Então, o mentor se sacrificou, reencarnou, passou por toda essa situação, mas ele conseguiu corrigir, né, o caminho daquele casal. E tem casos que isso não acontece, né? Porque mulheres que anseiam pela maternidade experimentam sucessivas frustrações. Geralmente estamos diante de problemas kármicos, a partir de comprometimentos em existências anteriores. A causa é o aborto induzido.
A mulher que se recusa ao compromisso da maternidade, expulsando o filho que estagia em seu corpo, às portas da reencarnação, comete uma autoagressão. Produz desajustes em seu perispírito ou corpo espiritual, em área correspondente à natureza do seu delito. Em vida futura, mais amadurecida, ansiar pela maturidade terá problemas. Grávida, não conseguirá assegurar a gestação do filho que anseia na mesma proporção em que expulsou outrora filhos do seu ser. O problema pode estar também no reencarnante. Se for um suicida, traz sérios comprometimentos perispirituais, que poderão repercutir no corpo em formação e promover o aborto. E com fracassos sucessivos, tanto da gestante quanto do reencarnante, os ensinarão a valorizar e respeitar a vida. O que acontece com o espírito na morte prematura? Aqui também tem uns detalhes interessantes para a gente raciocinar a respeito. Normalmente um retorno tranquilo. Normalmente. Por que ele tem um retorno tranquilo? O que dificulta a readaptação à pátria espiritual é o apego à vida física, ao comprometimento com a ambição, as paixões e os vícios. O espírito ainda jovem nem sempre tem esses comprometimentos. É alguém que desperta para a vida que ainda não se envolveu. Será logo acolhido e amparado pelos mentores espirituais, por familiares desencarnados. Então aqui a criança ainda não conseguiu criar aquele apego tão grande à vida física que dificulta a passagem para o plano espiritual. Agora, um detalhe importante que nós precisamos lembrar, e que é um grande problema, é o desespero, a revolta, a rebeldia, que são focos pestilentos de vibrações desajustadas que atingem em cheio o passageiro da eternidade, causando-lhe aflições e desajustes, já que nos primeiros tempos de vida espiritual tende a permanecer ligado psiquicamente à família. Então seria esse desespero, esse desequilíbrio dos entes que aqui ficam, né? Então isso traz problemas para aqueles que ficam e problemas para aquele que vai, né? Que ele poderia rapidamente ser assistido e caminhar na sua evolução, e às vezes fica amarrado por conta disso, por um período. E o que é pior, na medida em que os familiares insistam nas lembranças quando a desencarnação ocorreu em circunstâncias trágicas, induz o espírito a reviver em tormento todas aquelas emoções. Acaso de desencarnação, estando o espírito desdobrado? Isso aqui é as questões que existem lá também no livro, né? Os espíritos desdobrados, por exemplo, em zonas umbralinas, o corpo em estado comatoso. Isso pode acontecer perfeitamente do ponto de vista da exteriorização do pensamento, porque céu e inferno, exprimindo equilíbrio e perturbação, alegria e dor, começam invariavelmente em nós mesmos. E aqui na questão 156 do Livro dos Espíritos, a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias o sangue, para o que não necessita da alma. E o espírito dos encarnados que sofrer desequilíbrio mental, de alta expressão voltado imediatamente à lucidez espiritual, é um desequilíbrio grande, vamos dizer assim, né? Volta imediatamente à lucidez espiritual após a desencarnação. Isso nunca sucede, porquanto a perturbação dilatada exige a convalescença indispensável, cuja duração naturalmente varia com o grau de evolução do enfermo em reajuste. A perturbação, essa questão 64 do Livro dos Espíritos, a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração que todos os espíritos.
Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão material da matéria. Essas são questões que tem no Evolução em Dois Mundos, que eu quis colocar só questões do Livro do Espírito para dar uma esclarecida. E nesse capítulo 17, o que eu gostaria de falar para a gente encerrar ele, é que, além desses motivos que podem ocasionar a interrupção de uma vida de uma criança, né, em tenridade, que seria a questão do capítulo, agora nessa fase de transição, existem muitos seres que estão aproveitando o tempo que ainda resta para resgatar os débitos, através de enfermidades degenerativas, né, e outras coisas. Então estão reencarnando com essa finalidade, que seria um outro motivo que poderia ocasionar essa interrupção da vida em tenridade. E uma coisa que eu gostaria de fechar, para a gente ter para raciocinar também, é algo que a gente escuta muito quando acontece isso, principalmente em situações trágicas, onde uma criança passa para o plano espiritual, vontade de Deus. Quantas pessoas a gente não escuta falando, porque é vontade de Deus, né? E isso é algo que a gente precisa pensar um pouco a respeito, porque se fosse verdade, nós estaríamos livres de qualquer responsabilidade envolvendo a vida e a morte. Então, os doentes morrem à míngua por falta de socorro, ninguém socorre aquele doente, por quê? É vontade de Deus? Transeuntes morrem num tiroteio, é vontade de Deus? Dezenas de pessoas morrem num atentado terrorista, será que é vontade de Deus? Milhares morrem numa guerra. E por que não dizer que o indivíduo que tenta o suicídio e a mulher que pretende abortar só consegue seu objetivo porque é a vontade de Deus? Então, aquela questão que nós falamos no começo lá, em relação a você ter recebido um castigo, né, em relação à lei de Deus que está te castigando, né, a gente pensa no fundo dessa forma aqui, é a vontade de Deus, né? Então, aqui fala, uma simples punição externa da lei divina, não por uma simples punição. Então, a vontade de Deus, na realidade, é a lei de Deus, que nós estamos aqui vivendo, né? A lei de Deus é que nos dirige, então, nós é que nos afastamos da lei de Deus, e aí nós vamos ocasionar tudo que nós falamos aqui, né? Esses motivos que poderiam ocasionar uma criança desencarnar em eternidade. Então, esse é o final do capítulo 17. Agora nós vamos passar para o capítulo 18. Evolução e destino. O mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Isso é a questão da evoluções em dois mundos. Ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno sobre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente no berço terrestre traz consigo a provação expiatória, a que deve ser conduzido, ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. E aqui o bem é tudo que está conforme a lei de Deus, e o mal é o que infringe a lei de Deus. E os espíritos foram, só para a gente relembrar, criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se tomar o caminho mau. Mas longo será a sua peregrinação. Se não existisse montanha, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existisse rochas, não compreenderia que há corpos duros. Ou seja, nós vivemos na dualidade, né? A noite, o dia, o frio, o calor.
Então nós precisamos conhecer o frio para saber do calor, ou vice-versa. Nós precisamos da dualidade na nossa condição evolutiva. O meio onde o espírito renasce exerce influência no seu comportamento, mas não é um arrastamento irresistível, porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, podeis encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, aqui seria a questão de, eu tenho uma tendência viciosa, só que eu nasci no meio de um monte de gente que tem essa mesma tendência. Então, eu vim para fazer o mal, vamos supor uma tendência de roubo, né? Eu estou no meio de um monte de gente que rouba. Então, é que fala que a influência existe, mas ela não é um arrastamento irresistível. Haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem? Isso aqui nós já vimos que não, né? A gente pode fazer o bem em qualquer lugar. E somente um egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Somente se a gente está voltado para nós mesmos, aquela história de só ver o umbigo da gente, é que nós não vamos ver oportunidade de fazer o bem. Para agradar a Deus é assegurar a sua posição futura. Bastará que o homem não pratique o mal? Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, aqui a gente também fala um pouco da omissão, né, que eu citei no capítulo passado. Nós temos responsabilidade pela omissão. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Isso é uma questão do livro. Encarna o espírito logo depois de se haver separado do corpo. Isto é, uma encarnação pode ocorrer imediatamente após o término de outra que aconteceu? Imediatamente não. Há uma impossibilidade natural. Por quê? Porque durante os 9 meses de gestação, aquele indivíduo já tem que estar, aquele espírito livre da encarnação passada, para poder participar de todo o desenvolvimento do feto, né? Então, imediatamente não dá. De quanto tempo podem ser esses intervalos entre uma encarnação e outra? Muito variados, desde poucos meses até milhares de anos. Não há limites extremo estabelecido para esse estado de espera, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que volver a uma existência apropriada e purificá-lo das máculas de existências precedentes. A duração é uma consequência do livre-arbítrio. Não há pressa. É preciso que haja convencimento do espírito para que ele próprio se decida a aceitar reencarnar-se, excetuando os casos de reencarnação compulsória, também não muito comum. Então, aqui a gente já sabe que no plano espiritual nós temos, vamos dizer assim, a sensibilidade aumentada. Nós vamos conseguir visualizar mais, né, o que realmente aconteceu na nossa última existência e o porquê que nós precisamos daquela prova. E na maioria dos casos, como fala aqui, nós pedimos para reencarnar, né, com aquela prova para poder quitar aqueles débitos ou aprender aquela lição. E aqui eu gostaria de citar só um estudo que foi do Hernani Guimarães Andrade. Ele examinou diversos casos de reencarnação colhidos pesquisadores de renome internacional e baseado em informações de Emmanuel, registrado no livro Roteiro, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deduz matematicamente que o tempo médio de intermissão, que é o período de uma encarnação a outra, para os casos pesquisados foi de 250 anos, indicando uma média de 4 encarnações por milênio.
mas sugere que, com o crescimento da população encarnada, esse tempo médio, evidentemente, se tornará menor. E lá no plano espiritual, nós temos a possibilidade do estudo, o espírito progride, né? Isso aqui é uma prova dos irmãos desencarnados que vêm aqui estudar, né? Como aqui em outros ambientes. Então, nós no plano espiritual estudamos, trabalhamos e praticamos. Mas tem um detalhe importante: a comprovação desse progresso só se faz na experiência física. Então, nós precisamos da experiência física para comprovar se nós realmente conseguimos o progresso desejado. E o tempo que determina isso seria o tempo do quê? O tempo necessário do aprendizado. Então, por que nós reencarnaríamos se a possibilidade do sucesso fosse pequena? Então, existe todo um trabalho na espiritualidade para a gente receber as informações, clarear nossas ideias, para que possamos retornar e ter uma possibilidade de sucesso. Poderíamos identificar algum elo da evolução? Isso aqui também são perguntas do livro Evoluções em Dois Mundos, que existe no plano extrafísico. Eu só citei elas aqui, vou fazer um comentário rápido. E que é desconhecido na Terra, além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Então, essas informações que vêm do plano espiritual, nós poderíamos dizer que é um comecinho, né? Quantos anos nós temos de contato com o plano espiritual, que recebendo informações? O próprio, a gente sabe que o plano espiritual nos informa que essas informações vêm aos poucos, né? Então, nós temos muito a conhecer ainda a respeito de tudo, né? E da nossa evolução. Ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores, nas quais o princípio inteligente estagia? Sim, porque todos os campos da natureza contam com agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Aqui nós já vimos no estudo do livro que tudo evolui, né? Desde a planta, os animais, os humanos, o planeta, a galáxia, tudo está em evolução, né? Dentre todos os animais superiores, isso seria mais por uma curiosidade, abaixo do homem, qual é o detentor da mais dilatada ideias fragmentos? Isso também está no livro Evolução em Dois Mundos, por isso que eu coloquei. O assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançados em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Ele fala aqui porque alguns animais desenvolvem um sentido diferente do outro, né? Então, por isso que ele fala que seria algo muito grande para ser estudado. Então, ele citou alguns somente. Então, só para a gente recapitular aqui, ninguém nasce por um mal, né? Como diz o começo da pergunta do livro, do Evoluções de Dois Mundos. O que somos e onde estamos é a influência do nosso passado em nós mesmos, né? Então, nós vamos nascer com os companheiros que nós tínhamos em outras vidas, nós vamos nascer em lugares que a nossa vibração seja igual, né? O mundo físico e espiritual ficam, no mundo físico ou espiritual, ficamos onde estamos aprendendo e evoluindo, quer dizer, de cá ou de lá, sempre tendo o compromisso de aprendizado, comprovar o aprendizado no plano físico. Durante a nossa vida, recebendo muita ajuda e chamados para o caminho correto, que é o que nós vamos mostrar nesse último slide aqui.
que é o convite ao bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer-nos valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos toda a vida continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favores das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória, na direção dos desencantos naturais, que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai, sem hesitação. Se o clarim cristão se te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo orgulhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus, sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pela estrada clara do amor. Então, se a gente for fazer uma reflexão de nossa vida, a gente vai ver que nós tivemos vários chamados, né, várias oportunidades de caminhar, né, de mudar o caminho, caminhar pelo caminho correto. E esses irmãos que vivem em lugares de dificuldade, companheiros difíceis, de familiares difíceis, eles também recebem vários e vários chamados. Isso falando do plano físico, né, fora do plano espiritual, que são nossos anjos guardiões que estão sempre nos auxiliando. Então, com isso eu termino aqui o capítulo 18 e vamos abrir para perguntas ou comentários. Muito bem, gente, agradecemos ao Guto a explanação dele. Ele simplificou e falou com palavras bem acessíveis a todos nós. Como ele disse, né, os capítulos que aparecem lá com poucas páginas, com poucas palavras, mas quando a gente vai começar a pesquisar, a gente encontra um mundo inteiro de reflexões para fazer. Então, está aberta aí as discussões. Quem quiser falar alguma coisa, por favor, pode fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber a respeito da eutanásia, morte cerebral, né? O que a doutrina enxerga sobre isso? É uma primeira coisa que eu queria saber isso. O que tem a eutanásia? A eutanásia é você abreviar a vida de uma pessoa. Isso, então. Ela não está com morte cerebral, ela está vegetando. Nós vimos aqui semana passada o tal do estado vegetativo, que a pessoa está em coma ainda, mas estado vegetativo, ela não tem consciência do que ela está vivendo, né? Então, mas ela não está com morte cerebral. A morte cerebral é na hora que você desliga os aparelhos e todas as funções entram em desequilíbrio e param. Aí o cérebro para também. Então, mas a minha dúvida era exatamente essa. A pessoa pode não estar com os aparelhos lá e ter morte cerebral? Então, como é que fica o espírito nesse caso? Onde que esse espírito fica? Se já tem morte cerebral, o espírito já não está mais ligado lá. Você não viu aqui no slide que ele colocou aqui? Vou voltar lá. Só tem vida orgânica, é esse. Há casos de desencarnação, estando o espírito desdobrado, por exemplo, nas zonas umbralinas e o corpo em estado comatoso? Vamos fazer uma associação com isso daqui. O corpo está em estado comatoso, isso pode acontecer porque a pessoa tem a ligação semelhante atrai semelhante. Se ele está em estado comatoso, ele está mais liberto do corpo, tá? Os laços estão afrouxados. Então, ele vai aonde a identificação moral e espiritual dele o levar.
pode ficar junto ao corpo, mas ele pode ir adiante. E aqui o que fala aqui no Livro dos Espíritos? A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Vida orgânica, tem vida ainda no corpo, ainda está circulando sangue, tem funções ali ainda acontecendo. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Mas ainda tem vida orgânica ali, certo? Ainda tem fluido vital ali, certo? Então, vamos associar isso daqui. Você vai me desculpar, mas eu vou te contar uma história particular. Que a gente tem que falar daquilo que a gente sabe, né? Daquilo que a gente conhece. Não seria de praxe fazer isso, mas eu vou lhe ilustrar aqui com uma história particular. Minha mãe sofreu muito 3 anos com problemas de saúde. Por fim, a última internação dela, ela ficou 72 dias numa UTI. Ela não abria os olhos, ela não falava com ninguém. Eu chegava, falava com ela às vezes até chorava, porque percebia espiritualmente a presença. Tá? E eu já estava agoniada com o sofrimento dela, porque a gente ia fazer a visita na UTI e ela ficava assim, todos entravam primeiro, eu entrava por último, porque eu cantava as músicas que ela gostava de ouvir, eu conversava com ela os assuntos que ela gostava de conversar, então era a hora que ela acalmava e alguns procedimentos da UTI eram feitos nesse horário que eu entrava, porque ela estava mais calma por aquela intercessão. Era a vida orgânica dela que estava sendo mantida com inúmeros aparelhos. Tá? E eu chamei uma médica muito conhecida nossa lá, que estava no hospital, espírita de formação, com uma mediunidade fantástica. Pedi para ela, olha a minha mãe, porque eu tenho conversado com ela e tenho dito a ela que ela cumpriu a missão dela. Aqui nós todos já somos adultos, já somos pais, temos a nossa vida formada, ela já cumpriu a missão dela aqui na Terra. Se estiver no momento dela ir, que ela não se apegue a nada, nem ao meu pai, porque ele não vai ficar sozinho. Eu tenho falado isso para ela e me preocupado, porque tem se prolongado a estadia dela na UTI. Aí ela entrou, chamou uma enfermeira que comungava dos mesmos pontos de vista, fizeram uma oração, um pequeno culto, ali ao lado do corpo da minha mãe. E os espíritos se aproximaram e mostraram para ela o que a minha mãe estava recebendo naquele momento, onde só havia vida orgânica. Disseram para ela realmente que ela estava sendo mantida pelos aparelhos, mas que ela já estava distante do corpo e que todo aquele fluido vital que ainda existia no corpo dela precisava ser extinto para que não houvesse vampirização espiritual. Então, que nós tivéssemos calma e paciência e aguardássemos o momento, porque tudo tem um motivo, uma motivação para Deus, e que às vezes a gente não entende no momento, mas que pode vir a entender depois. E eu não falei mais isso para minha mãe. Eu só entrava, rezava, cantava com ela o que ela gostava. E esperamos ainda mais 30 dias. Isso já estava, foram 72, já estava mais de um mês naquele estado. Ainda esperamos mais 30 dias. Né? E perto desses 30 dias, ela veio mediunicamente, através de médiuns lá dos trabalhos onde a gente participava, comunicou dizendo que já estava no momento da partida, que ela agradecia muito todas as pessoas que foram lá, que visitaram, que falaram com ela, que fizeram orações e que tiveram a paciência de esperar pelo momento dela. Então, existe morte cerebral? Existe, mas a vida orgânica ainda está ali. Aquela vida orgânica que foi nos dada para uma oportunidade, não foi por acaso. É uma experiência que nós precisamos passar desde o começo até o final. Todas as experiências que nós passamos no corpo físico são importantes para o nosso amadurecimento e o nosso crescimento. Então, a gente fazer a eutanásia diminui, na realidade, o sofrimento da gente. É egoísmo. Seria uma forma da gente diminuir a quantidade de dias que a gente tem que caminhar para a UTI, o tempo que a gente despende de ir para lá,
o sofrimento daquela pessoa não ir embora nunca, se é que a gente pode falar grosseiramente assim, entendeu? Então, todas as coisas que acontecem são benéficas e são úteis para o nosso crescimento. Foi uma lição muito grande que eu recebi nessa experiência que eu vivi. Eu tenho uma dúvida, Cíntia, por exemplo, um acidentado, né, que constatou morte cerebral, passou por todo o protocolo, o paciente está sendo mantido por aparelho e comprovou morte cerebral. E aí vem a questão, quer dizer, pela visão espírita, a gente teria que aguardar a evolução natural desse óbito, não é isso? Mas, e no caso do transplante de órgãos? Que a decisão tem que ser rápida, né? Não pode esperar aquele organismo deteriorar, não pode... Como que fica? Quer dizer, é um ato também de humanidade, é uma questão séria, como que a gente deve proceder? Essa foi uma pergunta que eu fiz para a doutora também, quando ela saiu, né? Mas ela disse, sua mãe não tem mais nenhum órgão que possa ser aproveitado, apenas as córneas. Então, no momento em que ela se desligar, tá? As córneas ainda vão poder ser aproveitadas. E o que se pode ir testando? Você não desligue os aparelhos todos de uma vez. Você vai testando, os médicos não fazem assim, tenta diminuir a quantidade de sedação, a quantidade de alimentação parenteral, talvez alimentação não, mas a quantidade de ventilação, de recursos, né, para ver se o organismo reage, né? É uma forma de você não imediatamente cortar aquele vínculo. A gente vê nas situações de um suicida, né, o quanto de fluido vital ele ainda tem para eliminar e o quanto ele sofre por causa disso. Eu estou lhe dando uma opinião particular de uma experiência que eu vivi. É uma situação a se investigar, a se refletir, no caso de você ter órgãos para doação. Porque mesmo a pessoa tendo a morte cerebral e ainda existindo vitalidade orgânica nela, ela pode estar ali com aparelhos e, de repente, ela parar, não pode? Mesmo com a manutenção A questão é que artificial, aí você pode perder essa possibilidade, né? Porque, por exemplo, para um órgão ser vital e viável para um transplante, ele tem que estar bem, né? Ele tem que estar, por exemplo, eu não posso diminuir a oxigenação para ver como que vai ser a evolução, porque eu posso perder um órgão vital, né? Então, quer dizer, isso eu não poderia fazer com um doador, entendeu? Quer dizer, aí é mais ou menos a lei do tudo ou nada, na minha interpretação. E aí fica essa questão, quer dizer, então nós estamos fazendo tudo errado, né? Quer dizer, quando você visa essa questão da doação de órgãos, que você precisa decidir junto à família, junto todos, assim, de uma forma mais imediata, talvez não seria essa forma. E como que, então, nós não poderíamos trabalhar com doação nesse sentido? Entende? Eu acho que a gente não pode colocar assim, extremado, que nós estamos fazendo tudo errado. Alguma coisa de certo a gente está fazendo, porque a gente está buscando um ponto de equilíbrio para não prejudicar nenhuma coisa nem a outra, também, certo? Né? Alguém tem alguma opinião acerca desse assunto? Derli, quer falar alguma coisa? O que a gente não pode fazer é desligar com o propósito de interromper a vida. Eita. Então, assim, fica claro que a eutanásia, o Emmanuel coloca bem isso no Consolador, que você não deve ter a intenção de interromper a vida. A morte cerebral, os médicos, a medicina como um todo, tem como avaliar a possibilidade de vida. E aí é um protocolo que se preenche para avaliar se a morte de fato ali naquele corpo, né, que não tem, que é diferente de um coma sem morte cerebral. Né? Então, assim, a medicina tem protocolo para identificar, para morte cerebral, que nos casos comatosos, que é a experiência que a Cíntia citou aí, não tinha morte cerebral. Né? Então, o protocolo médico tem como avaliar a existência de vida ali naquele corpo ainda tão vitalizado em outros órgãos que pode salvar outras vidas. A questão é o seguinte, existem dois conceitos que eu acho que talvez esteja confundindo, a eutanásia com a ortonásia, né?
A ortonásia seria interrupção para evitar sofrimento, entre aspas, ao paciente. Essa, sim, eu vejo claramente que não há um significado na visão espírita, né? Sendo que tudo que acontece tem um porquê e tem um desígnio, né? Agora, no caso da eutanásia, que eu acho que o Renato perguntou, foi constatando a morte cerebral, né? Quer dizer, não estamos falando, quer dizer, você tem um corpo ali que está sendo sustentado por um suporte, né? Um respirador, nutrição parenteral, blá, 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 e você tem uma morte cerebral já constatada por um protocolo, né? Aí, nesse caso, quer dizer, você tem a certeza ali que não tem vida cerebral, mas você tem um coração batendo, um pulmão que está respirando por aparelhos. Eu acho que era essa a sua dúvida e a minha também. Quer dizer, o que fazer? Se não há condições, se aquilo ali está sendo só uma coisa artificial, não há condições de manutenção da vida, né? Há com aparelhos, mas isso também eu acredito que mesmo com aparelhos, isso não seja uma coisa duradoura. Você não pode manter a vida daquele corpo com aparelhos eternamente, porque se já não há mais atividade cerebral para a manutenção daquele organismo. Não é verdade? Concordo com a Derli ali, falando sobre se os protocolos médicos já constataram a inexistência da vida cerebral, né? Só há a existência da vida orgânica. É natural que a gente faça a utilização dos demais órgãos para salvar outras vidas, né? Porque aquele corpo já não tem valia, no sentido físico, para aquele espírito que já desencarnou dali, vamos dizer, né? Quero tocar em outro assunto. No ano passado, uns 5 anos atrás, ocorreu um caso, saiu nos jornais, de um polonês que sofreu um acidente na época lá de 1960 aproximadamente. Ele trabalhava nos navios, fabricação de navios. Ele sofreu um acidente e entrou em coma. Ele ficou mais de 35 anos em coma. Ele só foi orientar a esposa dele para que eu fizesse a ortotanásia, né? Ou a eutanásia, de modo geral. E ela não fez, e ela o manteve em coma, ali em casa, fazia exercícios físicos para que não houvesse a degeneração lá das células musculares, né? E ele voltou, né? Depois de mais de quase 36, ele não sabia mais da queda do muro de Berlim, nem da Rússia, aquelas coisas todas. Ficou 30, está vivo aí, quem quiser pesquisar nos jornais. Então, a eutanásia é, como a Cíntia disse, um escape nosso, né? Do nosso sofrimento a princípio. Então, quem somos nós para dizer quando é que Deus vai tirar o espírito daquele corpo lá? Então, a ortotanásia, a eutanásia, jamais. Agora, a vida física, quando estiver na vida orgânica, sim, porque o espírito já não está mais ali, né? É a minha opinião.